E oi para todo mundo que está assistindo, né? Que maravilha. Revista da Cidade. Não, é muito bom a gente falar de um tema que acomete muitas pessoas. E antes da gente começar a falar, tem um VTzinho de abertura, aí na volta a gente começa toda a história. Até já. Quem é que nunca teve dor de cabeça na vida? O problema, que pode ser um incômodo leve ou uma dor mais intensa, é considerado um dos mais comuns, atingindo cerca de 40% da população mundial, sem distinção de faixa etária ou sexo. As causas, segundo os especialistas, são diversas: ingestão de álcool e alimentos, estresse ou até quadros mais sérios, como tumores. É por isso que só um médico pode fazer o diagnóstico e recomendar o tratamento adequado. Gente, é muito importante. Hoje a gente vive numa situação que as pessoas se automedicam muito, não é, doutor Alexandre? É verdade. Sem saber a causa do que está acontecendo, eu vou lá comprar um remédio e já vou resolver minha vida. E por muitas vezes isso pode piorar a situação da pessoa, não é? É verdade, não só isso, como elas se medicam sem pensar em como elas poderiam sozinhas melhorar o estilo de vida para ter menos do problema. Então isso é uma coisa legal também a gente conversar. Sim, é bom, é bom. E por muitas vezes a gente acha que a dorzinha de cabeça é inofensiva, fala, não é nada, aí eu tomo um remedinho e já passa assim, simples. E muito pelo contrário, por muitas vezes é necessário fazer os exames adequados para identificar o que está acontecendo. E normalmente a dor de cabeça sempre assusta quem tem, principalmente uma dor mais forte. Sim. Agora, quando a pessoa já sofre de uma dor de cabeça, nós chamamos de crônica. Crônica é aquela dor que um dia ela aparece, mas ela não tem dia para ir embora. Então, muitas vezes a pessoa vem no consultório e fala assim, olha, eu tenho dor desde a adolescência e eu já tenho sei lá quantos anos, muitos anos. Isso quer dizer que essa pessoa tem uma dor crônica. Crônica quer dizer que o tempo passou. Ela não precisa estar com dor todo dia. Por exemplo, quando é enxaqueca... A enxaqueca pode vir em crises. Uma crise pode durar 3 horas a 3 dias e depois a pessoa pode ficar sem dor de cabeça por um tempo. Claro que quanto mais atacada está a pessoa da enxaqueca, maior vai ser a frequência das crises, a intensidade, a duração. Mas nem todas as dores de cabeça são enxaqueca, existem outras. A enxaqueca também é uma dor que destrói a qualidade de vida de quem sofre dela. E existe muita confusão com sinusite, porque às vezes a dor pode ser aqui na frente. Bem perto da bochecha aqui. E quando vira o tempo, às vezes tem a dor. Pode ser confundida com um problema de coluna, então às vezes dói aqui atrás. E aí a pessoa às vezes até faz um exame de coluna e aparece um desvio. E não era o desvio que estava causando a dor. A pessoa tem um desvio que não deveria causar nada, mas tem uma enxaqueca, que às vezes dói aqui. Então a enxaqueca confunde muito. Claro que pode ter um problema no pescoço também, ou na vista. Acontece que muita gente tem esses problemas e não é nenhum deles, é uma dor inútil, porque na verdade a útil apareceria alguma coisa, e essa dor é a enxaqueca. Mas pelo que você está falando, então a gente tem que fazer toda uma investigação, porque ela pode ser oriunda de diversas coisas, né? Exato, é por isso que no caso de uma dor de cabeça com uma enxaqueca, a conversa com o médico tem que ser importante. Então, aquele tipo de consulta que você vai no médico e ele pede um monte de exame para você e te manda embora, não é tão eficaz quando você sofre de enxaqueca, porque existem mais de 300 possibilidades da tua enxaqueca ser. Só se você fizer 300 exames. Sim, aí eu entendi onde você quer chegar. Mas se você conversar com o teu paciente com um pouco de calma, você chega a algumas explicações. Por exemplo, essa cronicidade da dor já exclui vários diagnósticos. Sim. Uma coisa é a pessoa ter 50 anos, sei lá quantos anos, e ter dor desde os 13. Outra pessoa ter 40 anos, sei lá, e começou a ter dor há uma semana. Essa pessoa precisa de outro tipo de investigação. São quadros diferentes. Quadros diferentes. Né? Tá. Então, só a localização da dor não nos diz alguma coisa. Então, o médico precisa primeiro esclarecer na conversa, ele precisa conhecer os diagnósticos possíveis e aí ele pede o exame se necessário. Tem até algumas perguntas para você dos nossos telespectadores. Na nossa produção foi às ruas. Pode soltar a primeira da Janaína, por favor. Vamos ver. Olá, tudo bom? Meu nome é Janaína. Eu gostaria de saber qual a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca. A gente começou a falar, né? Verdade. E é interessante que muitas pessoas não sabem identificar. Falar, então, é uma dorzinha de cabeça, a enxaqueca é mais forte. O que é? Qual é a diferença? Tá, enxaqueca é uma série de sintomas. Uma série de sintomas que compreende a dor de cabeça. Então, dor de cabeça é um sintoma da enxaqueca, mas pode ter outras causas também. Tá. Tá? Então, a enxaqueca
é um tipo de dor de cabeça. Quando existem, na verdade, muito mais causas de dor de cabeça. Tá. Então existem tipos de dor de cabeça. Exato. Né? Tem mais uma pergunta para você. Pode soltar, do Bruno. Oi, meu nome é Bruno. Eu queria saber como posso evitar as crises de enxaqueca. Boa pergunta. É uma pergunta bem... A melhor pergunta, para quem sofre de enxaqueca, é a melhor pergunta. Para entender isso, você tem que entender o que é enxaqueca. Enxaqueca é um desequilíbrio químico no cérebro. Esse desequilíbrio químico envolve substâncias fabricadas pelo cérebro chamadas neurotransmissores. Mas a pergunta mais importante é, de onde vem esse desequilíbrio? Então, quase todo esse desequilíbrio vem dos teus hábitos e estilos de vida, especialmente sono, alimentação, gestão das emoções, gestão do movimento. E essa má gestão do estilo de vida leva a desequilíbrios hormonais, a desequilíbrios neuroquímicos, que por sua vez pode trazer esses sintomas mediante a predisposição genética de cada um. Ou seja, uma outra pessoa com o mesmo estilo de vida ou até pior pode não ter essa mesma predisposição genética. Então, como que você previne tendo um estilo de vida melhor? Claro que a medicina não consegue melhorar teu estilo de vida a não ser com conselhos. A medicina oferece intervenções. Então, você pode prevenir através de remédios e até de não remédios. Existem várias maneiras, sem ser remédios, de você prevenir. Por exemplo, acupuntura, por exemplo, técnicas de relaxamento. Então existem técnicas não farmacológicas. Mas, e nunca é uma coisa só. Você precisa fazer um pouco de tudo. Você precisa mudar o seu estilo de vida, alimentação, sono, exercício físico e também fazer algum tratamento, alguma intervenção. Coisas que a gente já deveria fazer normalmente, né? Que acaba saindo um pouco da regra. E aí o que você falou, dependendo da predisposição genética de cada um, porque você não teve um estilo de vida adequado, se a tua predisposição genética é para ter enxaqueca, você vai acabar tendo enxaqueca. Se não for, você vai de qualquer jeito entrar numa roleta russa genética, onde ela vai apontar para aquilo que você tem em predisposição. Tá certo. Mais uma pergunta para você. Pode soltar para a gente. Vamos ver. Bom dia. Meu nome é Luiz. Eu gostaria de saber se existe uma relação entre dor de cabeça e alimentação. E aí, é uma relação comum que a gente já ouviu falar por muitas vezes. Se deixar de comer, fica com dor de cabeça. Se comer demais coisas gordurosas, também dá dor de cabeça. Então, é isso mesmo? Existem dois tipos de relação. Existe uma relação causa-efeito, que é aquilo que eu tinha falado inicialmente, que quando você muda teu estilo de vida, você pode piorar ou melhorar. E existe uma relação de desencadeamento, ou seja, uma vez que você já tem esse problema, alguns alimentos podem desencadear em algumas pessoas, mas isso não é certo, ou seja, existem listas que correm por aí, que se você comer queijo amarelo pode te dar enxaqueca. Não é verdade. Pode ser verdade para um ou outro, mas uma verdade é que alimentos, uma vez que você sofre de enxaqueca, podem desencadear crises. Entendi. E agora, a outra relação é quando o jeito que você come, o tipo de alimento que você come ou ingere, vamos dizer, bebe, vai contribuir, vai influenciar para causar o desequilíbrio químico cerebral que então vai te deixar com enxaqueca. Tem a questão do álcool também, que muitas vezes as pessoas falam no outro dia, tô de ressaca, que dor de cabeça. Pois é, e aí se a pessoa sofre de enxaqueca, o álcool desencadeou. Mas se a gente olhar por outro lado, até algumas bebidas que quem sofre de enxaqueca acha que são boas, como o café, podem não ser. Então, na verdade, a gente precisa fazer uma investigação do que causa a dor de cabeça. Isso, e tem que diferenciar o que causa do que desencadeia. Tá, entendi, tá bom. É complexo, por isso que precisa de um médico, dando toda a assessoria pra gente. Vamos soltar mais uma perguntinha? Olá, meu nome é Aurélio. Eu gostaria de saber como é feito o diagnóstico da enxaqueca. Então, Aurélio, conforme a gente até conversou agora, a enxaqueca é diagnosticada principalmente através da conversa, porque não existe exame que pega a causa da enxaqueca. A causa da enxaqueca é muito sutil para aparecer em algum exame. Então, é na conversa. Os exames podem ser feitos para excluir outras doenças quando o médico então desconfia que, olha, pode não ser enxaqueca, pode ser outra doença. Entendi. Então, uma boa conversa, ficar ali, conversar e falar todos os detalhes, todos os sintomas, onde que tá. Isso. O médico, na tua cidade, em qualquer lugar,
ele pode conhecer a enxaqueca e ele Sim. pode se interessar no tratamento da enxaqueca. Não é nem um bicho de 7 cabeças, especialmente o diagnóstico. Tá certo. Mais uma perguntinha para você, vamos ver? Boa tarde, meu nome é Rosana e eu queria saber por que as mulheres são mais propensas a terem enxaqueca. Por quê? Daqui a pouquinho você responde que eu já volto. Realmente, né? Muitas mulheres têm, mas para vocês, coloca de novo a perguntinha da Rosana para a gente ver qual que é a dúvida dela aqui para o nosso doutor Alexandre. Boa tarde, meu nome é Rosana e eu queria saber por que as mulheres são mais propensas a terem enxaqueca. Por quê? Por quê? Por que mulher tem tudo? Muito interessante isso, né? Bom, no caso da enxaqueca tem muito a ver com justamente o que diferencia a mulher do homem, que é a parte hormonal. Então, Sim. justamente, durante a infância, meninos e meninas têm enxaqueca em igual proporção, cerca de um menino para uma menina. A partir da adolescência, mais mulheres, bem mais mulheres do que homens. Tá. Muitos homens sofrem de enxaqueca, porém muito mais mulheres. Na gravidez, a mulher melhora normalmente, durante a gravidez. Tudo bem que pode ter uma outra exceção, mas a maioria melhora, tem férias da enxaqueca. E a partir da menopausa, começa a voltar aquela proporção menor, menos mulheres. Então vai se aproximando de novo de 1 para 1. Na menstruação, muitas mulheres, principalmente quando elas já têm enxaqueca, podem ter suas enxaquecas exacerbadas. Então tem a ver com o desequilíbrio hormonal. Não tem a ver com o fato da mulher ser mulher. Tem a ver com o fato de os hormônios na mulher contemporânea, devido ao estilo de vida, ao sono insuficiente ou mal dormido, à alimentação inadequada, a uma gestão errada das emoções e do movimento, ou seja, devido a uma gestão errada do estilo de vida, ganhar um desequilíbrio hormonal. Esse desequilíbrio hormonal pode se sentir com TPM, com cólicas menstruais, com enxaqueca. Isso depende da predisposição genética de cada pessoa. Nossa, mas é muito complicado a gente pensar num equilíbrio, ainda mais na cidade de São Paulo. Mas é por isso que nós vivemos num mundo cada vez mais doente. Se você, por exemplo, pega enxaqueca, você olha para uma pessoa com enxaqueca, você desconfia, porque essa pessoa não tem nada, os exames estão normais. Mas existem outras doenças assim também. Depressão, não tem um examinho que você pega, ó, a tomografia deu positivo. Ansiedade, pânico, transtorno obsessivo compulsivo. Nós vivemos uma epidemia de problemas. E não digo só em São Paulo. Nós vivemos problemas devido à falta de informação, porque todos nós podemos tomar decisões melhores sobre como nos alimentar, como dormir, entendeu? Eu escrevi um livro, vocês deviam pesquisar esse livro na internet, pelo meu nome vocês encontram o livro. Coloco lá, doutor Alexandre Feldman. E eu tenho um site, é o enxaqueca.com.br. que realmente tem muita informação. Mas eu gostei disso que você falou, de a cada dia a gente fazer escolhas melhores, né? Parece que as pessoas vão deixando de lado aí, tudo bem, é normal ter dor de cabeça. E muitas das escolhas, elas não são bicho de 7 cabeças, elas são bom senso. Então você tem que dormir cedo, você tem que lembrar de dormir no escuro, porque a gente não dorme mais no escuro. A gente deixa sempre alguma luz acesa. Ou porque tem medo do escuro, porque aprendeu a ter. Né? Você não nasce com medo do escuro. É a tua mãe que fala, minha filhinha ou filhinho tem medo, então vou deixar a frestinha ligada. Coloca isso na cabeça. Isso, na verdade existe uma explicação neuroquímica por que deixar tudo apagado. Comer coisa natural. Hoje você vê um carrinho por aí de supermercado, você só vê pacotinho, saquinho. Você não vê mais comidas de verdade lá dentro para você cozinhar. Mas é uma perda de tempo. Não. A sensação que eu tenho é que tá correndo, não tem tempo e não vou comprar. Mas isso a gente vai conversar daqui a pouco, porque eu tenho mais uma perguntinha para você. Pode soltar, por favor. Oi, meu nome é Lívia. A enxaqueca infantil tem predisposição genética? Boa pergunta. Tem predisposição genética? Sim, a enxaqueca, como muitas outras doenças, tem predisposição genética. Porém, nós não devemos confundir predisposição genética com praga genética. Então, predisposição genética vai ou não se manifestar de acordo com fatores ambientais e comportamentais. Então, se tiver um ambiente bom, uma comida boa, um sono legal, um estilo de vida legal para essa criança, dá para sair dessa, dá para você não manifestar essa predisposição genética. Tá certo. Doutor Alexandre Feldman, eu agradeço muito a sua participação. Por mim, eu ficaria até amanhã, porque realmente a gente precisa adotar, assim, métodos, ter disciplina no nosso dia a dia. Pois é. Né? E com paciência a gente chega lá. Imagina, e foi um prazer. Obrigada. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu? Obrigada.